Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos dar início a mais uma aula de algoritmos e estrutura de dados. Eu agora vou falar sobre as filas. As filas elas são estruturas bastante comuns, vocês vão verificar que em várias situações vocês vão ter que utilizar filas. E a gente tem as seguintes características. Vamos pensar numa fila de um banco, numa fila do supermercado. Então a gente tem que o novo elemento sempre é inserido no final da fila. Então, chega um elemento, vai para o final da fila. Eles são colocados na estrutura por ordem de chegada. Se uma remoção precisa ser feita, o elemento a ser removido é sempre o que chegou há mais tempo na fila. Então, se a gente pensar numa fila do banco, se alguém vai sair da fila para o atendimento, é a pessoa que está lá na frente da fila, certo? Que é quem chegou há mais tempo. A consulta ela é feita apenas para o primeiro elemento da fila, assim como as pilhas, que a gente só consulta quem é que está no topo, quem é que estaria lá em cima da pilha. Na fila a gente sempre consulta quem é o primeiro da fila, para eu saber até quem é o próximo a ser atendido. E assim como as pilhas, a listagem ela é opcional. Então, as filas elas vão ser muito utilizadas para gerenciamento de processos e para simulações. Então, um exemplo comum é a fila de impressão que a gente tem na impressora. A gente vai mandando, seja a impressora em rede ou não. Quando a gente manda os arquivos para impressão, eles entram numa fila de impressão que ali você tem uma ordem que vai ser a ordem de chegada. É essa ordem que ele vai fazer a impressão, certo? Então, vamos passar aqui para ver como vai ser a implementação da fila estática, entender como são as operações para a gente partir para a implementação. Então, começando pela representação gráfica, a gente vai ter aqui o vetor, certo? O vetor F, também com a variável que controla quantos elementos tem no vetor, e eu tenho aqui os elementos que são colocados na minha fila. Então, conforme vai chegando um novo elemento, a gente vai colocando na próxima posição livre, certo? E eu sei que se eu coloquei os elementos no meu vetor por ordem de chegada, significa que se alguém tiver que sair da fila, o elemento que tem que sair da fila é o elemento que está na posição 0, certo? Então, a gente vai ter cada uma das minhas posições do meu vetor e sempre nesse caso aqui, o elemento que está indicando o início da fila vai ser o elemento que está na posição 0. A fila ela é conhecida como First In, First Out, que é o FIFO, né, que seria o primeiro a chegar é o primeiro a sair. E a fila em inglês, vocês vão encontrar que é queue. Então, vamos para as operações das filas. A gente vai ter a operação que verifica se a fila está vazia. A operação que vai inserir elemento no final da fila. Quando vocês encontram o nome da operação em inglês seria o insert, né? Então, chegou um novo elemento, vou inserir no final da fila. Se eu for fazer a remoção de um elemento na fila, é sempre o elemento que está no início da fila. Essa operação conhecida como remove. Se eu for consultar, a consulta de uma fila é sempre o elemento que está no início da fila, o primeiro elemento da fila. E a listagem de todos os elementos da fila, que é uma operação considerada opcional, que é mais para ter uma situação geral de como é que está a fila, certo? Então, eu vou aqui nesse vetor vazio simular a inserção de alguns elementos na minha fila para a gente ver o comportamento. Então, minha fila está vazia, eu não tenho nenhum elemento na fila. Caso chegue algum elemento, ele vai ser colocado na primeira posição livre do meu vetor, certo? Então, chegou um 3, eu coloco ele aqui. Modifico o valor de tanfila, vou botar aqui para 1, para não ficar apagando, tá? Chega um novo elemento, tanfila está com 1, então o próximo elemento vai ser colocado na posição tanfila. Então, vamos para cá, 7.
incrementa o valor do tanfila passa a ser 2. Vamos supor que chegue aqui um 8, vai ser colocado na posição 2. Inseriu, modifica o valor do tanfila, passa a ser 3, certo? Então, agora, se eu chego e vou fazer uma consulta, a consulta vai ser se a lista não está, se a fila não está vazia, então eu vou consultar o primeiro elemento da fila, que é o elemento da posição 0, então o primeiro elemento da fila é o 3. Caso eu tenha que fazer uma remoção, aqui a remoção vai ser do 3, eu não tenho escolha numa fila, sempre vai ser o elemento que chegou há mais tempo, então aqui vai ser o elemento da posição 0, que é o 3. Nesse caso aqui, para o 3 sair, na hora que ele sair, eu vou ficar com essa posição livre. Então, eu vou fazer uma lacuna dentro do meu vetor. Então, vai ficar uma posição vazia aqui que a gente não permite que isso seja feito, né? Então, o que a gente vai fazer é puxar todos os que vêm depois do primeiro elemento, uma posição à frente. Eu vou puxar o 7 para a posição do 3 e vou puxar o 8 para a posição do 7. A gente já fez isso na estrutura da lista ordenada. Então, aqui, ó, eu vou substituir o 3 pelo 7, sempre puxando o elemento que vem depois para a posição do que eu estou removendo. Então, 7, o 7 já foi duplicado, agora eu vou puxar o 8 para a posição do 7. Então, vem aqui, puxo o 8 para a posição do 7. E o meu vetor agora passa a ter menos um elemento, ele fica com 2. Então, a minha fila tem 2 elementos, então significa que eu só vou considerar aqui o 7 e o 8. Esse 8 fica aqui como lixo, mas eu desconsidero, porque meu vetor sempre eu vou olhar quantos elementos eu tenho nele no momento. Nesse caso aqui eu tenho 2. E o elemento do início da fila passou a ser agora o 7, né? Entre o 7 e o 8, o 7 é o elemento que chegou há mais tempo na fila, certo? Já que o 3 já saiu da fila, certo? Então, é isso que a gente vai ter que fazer a implementação dessas operações lá no código em si. Agora, a gente vai ver como é que se faz isso.